Olá amigos, bem-vindo a mais um programa Sustentabilidade, sempre direto aqui do ABC Repórter, nos estúdios em São Caetano, falando para todo o Brasil através da rede NGT, e voltamos a falar de inovação específica para o agronegócio. E para ampliarmos esse debate tão importante por uma área econômica que responde por 21% a 22% do PIB do Brasil, está aqui Rafael Parras, da InovaJab. Perfeito, prazer em estar aqui. Obrigado pelo convite. Como é que vai aquela querida jabuticabal? Quente, né? Produzindo bastante amendoim, capital do amendoim, muita cana-de-açúcar. Que muito bom. bem. Bom, fala um pouquinho sobre InovaJab, que você está dirigindo, e quais são os objetivos da organização. Perfeito. A InovaJab é uma incubadora do agronegócio, né, que trabalha com base tecnológica, incubadora de base tecnológica, e que trabalha envolvendo todos os interlocutores do processo produtivo para otimizar e desenvolver ambientes para que as startups do agronegócio possam desenvolver. Ela está alocada dentro do campus da Unesp de Jaboticabal. Ela é uma incubadora de base tecnológica fomentada pela Unesp, né, Universidade do Estado de São Paulo. Dirigida lá pelo professor Ferraldo. Hoje. Quero deixar um grande abraço para o meu amigo professor Ferraldo. Abraço, professor, que nos auxiliou em todo o processo de desenvolvimento da incubadora. A institucionalização dependeu dos diretores da unidade, tanto do Pedro quanto do Ferraldo, que eram os diretores na época da fundação da InovaJab. E ela tem o objetivo, né, de ocupar um espaço dentro do processo educativo em que o empreendedorismo e a inovação ficou um pouco de trás. Né? A universidade focou muito em desenvolver jovens pesquisadores, pessoas para a indústria, mas ela deixou uma lacunazinha que seria o empreendedorismo e a inovação. Sim. Quando nós observamos que existia essa lacuna e que a universidade há muitos anos produzia muita ciência e tecnologia que poderia ir para o mercado para que ele rentabilizasse e gerasse produtos e processos novos, dinheiro, emprego no mercado nacional, a gente falou, vamos abrir essa comporta. Né? Eu exemplifico sempre falando que a gente tem uma comporta, que a gente produziu ciência durante muitos anos, só que a gente não tinha a chavinha para abrir essa comporta para o mercado. A gente não sabia a linguagem do mercado. Aí a InovaJab entrou nesse contexto para fazer a interlocução daquela ciência produzida pela universidade para o mercado. Então hoje eu defino a InovaJab como um organismo digital. Ela tem uma estrutura física que viabiliza que a pesquisa produzida na universidade encontre quem sinta a mesma dor que ela resolva. Interesses em consumir aquilo que está sendo produzido dentro da universidade. Perfeito. E nesse contexto, a InovaJab, entendendo que a universidade não deu o suporte para que ele se torne um empreendedor, capacitamos com treinamento, suporte jurídico, participação em eventos. A gente estreita o laço entre o produtor e o demandante da tecnologia, com quem produz a tecnologia. Para usar o termo, então, do agronegócio, abriu a porteira. Abrimos a porteira para a boiada passar. Da universidade. É esse mesmo contexto. E considerando que Jaboticabal, essencialmente, além da Unesp estar lá há décadas e produzindo conteúdo científico na área de veterinária, tal, etc., vocês têm uma produção muito focada a cana-de-açúcar e todo aquele ambiente de Ribeirão Preto e região. Contudo, as startups não estão necessariamente focadas só nisso, né? Está no agro como um todo, né? Perfeito. Eu posso citar um exemplo de um dos nossos incubados que faz controle biológico de nematóides. O nematóide é uma praga que infesta várias culturas, né? Ele vive debaixo do solo, ele ataca as raízes e ele hoje é controlado com um dos agroquímicos mais tóxicos ao ambiente, né? E aí, se você tiver um controle biológico que substitua esse tipo de controle de nematóides, ele é demandado por todo o mercado, porque ele agride as vidas do solo, a nossa vida na hora da aplicação, porque demanda mais cuidados. E essa alternativa já tem disponível dentro da nossa incubadora, né? Então, aí você consegue fazer com que essa demanda seja atendida pelo mercado. Inclusive, eu entrevistei... Qualquer uma, não só de cana-de-açúcar. Sim. Qualquer uma. Eu entrevistei o Alexandre Liceni, da Bug, né? Perfeito. E eu me lembro que eu fiz uma pergunta, tipo, se você está fazendo um controle biológico, você não está concorrendo com os produtos químicos das multinacionais?
Ele falou, não, os caras estão gostando disso e nós estamos ganhando Perfeito. mercado. Então, aquilo que parecia ser uma competição, na verdade, uma troca de experiência entre as multinacionais e o ambiente. E as multinacionais, elas são interessadas na transformação, né? Porque a gente, às vezes, imagina que por vender agrotóxico, vender agroquímicos defensivos, né, são vários nomes, ele tem um impeditivo de absorver o controle biológico. Não, não existiam as soluções. Sim. Nós estamos encontrando essas soluções e eles estão fazendo parte de aonde o defensivo agrícola não está atuando, lógico. E se o outro é melhor, por que eu não posso comprar e vender? E eventualmente mais barato. Mais barato. Se você começa a produzir em escala. E a longo prazo, né? Um ponto de controle que eu acho que vai acontecer com as multinacionais é que elas oferecerão soluções. Eu, por exemplo, tenho problema com soja, né? Ferrugem na soja. Eu não necessariamente, mas comprarei o produto para controlar a soja. Comprarei o controle. Sim. Eu entrei em contato com você e falo, quero comprar o controle da ferrugem asiática para o meu campo. E a multinacional, a empresa, irá controlar. Né? E o método aí sim pode ser biológico, pode ser químico. Eu estou comprando o controle. Né? A gente, quando avalia as startups no Brasil, a impressão que se tem que todas estão ligadas, ou a grande maioria delas, em áreas de negócio onde você, na prestação de serviço. Perfeito. Né? A gente enxerga Uber, a gente enxerga, enfim, prestações de serviço e não enxerga o agronegócio como um mercado importante. Fala um pouquinho sobre isso e como você enxerga isso. Como você citou no começo da nossa apresentação, né? O agronegócio representa dentro do PIB de 21% a 23% do volume total produzido pelo país. Né? Se a gente imaginar que em questões de startup a gente tem de 5% a 7% das startups sendo do agronegócio, se a gente olhar o capital financeiro investido no agro e o número de startups, a gente tem um potencial de crescimento gigantesco. A diferença é que no agronegócio você precisa de um respaldo científico para a criação de uma startup. Sim. Os de serviços todos, por exemplo, logística, transporte de usina, esses, até as startups que não atuam no agronegócio estão se aproximando e já entregando essas soluções relacionadas a esse tipo de serviço. Só que nós temos um nível técnico que é necessário estudo. Então, nossas startups precisam de um respaldo técnico maior, porque trabalhamos com o meio ambiente. E é por isso que estamos dentro de uma universidade. Né? Eu falo que uma incubadora, ela é parecida com uma incubadora de bebês. Né? A gente tem dentro da incubadora uma atmosfera diferente da atmosfera de fora. Sim. E a gente vai tirando as diferenças até que a pessoa consiga respirar a atmosfera de fora. Sim. É o que nós fazemos com a InovaJab. A InovaJab é uma incubadora que pega ideias que ainda não estão maduras para respirar a atmosfera do mercado e fazemos essa transformação até que ela consiga... Você vai levando a contaminação do mercado. Exatamente, para que ele consiga viver a atmosfera de negócios. Sim. E aí você vê que existe uma necessidade gigantesca de startups no agronegócio. Sim. E aí você, monitorando na internet, na televisão, vai ver que está aumentando muito o número de eventos focados em agtech. Né? Temos aquele movimento de comunicação eficaz do agronegócio, para a gente entender que o leite não vem da caixinha de leite, porque a gente precisa ainda disso, que o consumidor entenda isso. E eu queria até destacar uma questão muito importante que eu entendo nesse ambiente todo, que a comunicação, em geral, não tem sido bem tratada. Né? Eu me lembro que a primeira vez que eu vi o HT na caixinha de leite, eu falei, tem algum produto químico inadequado. Né? E, na verdade, lá está dizendo que tem... está sendo esterilizado aquilo com muito calor, né? Base temperatura, exato. Esqueci o nome, o que significa UHT, né? Ou seja, aquilo está super esterilizado. Ele passa por uma alta e baixa temperatura para que você não destrua as moléculas do leite, mas esterilize e deixe ele de forma... Isso. E aí eu achava que, os caras estão colocando algum negócio aqui que talvez faça mal, e eu não quero um leite com um HT. Entendi. Então, a comunicação, amigos, né, é importante para esclarecer
aquilo que está sendo produzido no agronegócio e com tecnologia avançada. E aí eu falo para você um detalhe, nos Estados Unidos, uma das cadeias que mais gasta energia é a de transporte de leite, porque eles não usam o UHT, eles usam leite refrigerado. E aí, por manter o leite refrigerado, é uma das cadeias mais caras do alimento. Né? Deve ser, né? A gente deu um update tecnológico quando a gente usou o UHT em economia. Essas coisas que o agro precisa enxergar. Sim. Que a gente, com pequenos avanços, pequenas mudanças de comportamento, você tem um incremento de renda gigantesco, né? A gente Ultra high temperature. Exatamente, exatamente. É que eu tive que pensar em inglês, né? E o meu inglês não tá para tudo isso, né? Exatamente. Eu penso em português e tenho que traduzir ainda. Ali, né? Perfeito. Eu vou chamar os comerciais daqui a pouquinho. E eu gostaria que, no retorno, você falasse, inclusive, essa básica Unesp fornece, porque, por exemplo, vocês têm dezenas de anos de pesquisa sobre o que acontece com a temperatura, os ciclos e tal, e como isso, de fato, é importante para startups se desenvolver nesse ambiente. O programa de sustentabilidade volta para falar de tecnologia do agronegócio com um jovem que sabe tudo e um pouco mais sobre o agro. Até já. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Olá, amigos. Retomamos o programa Sustentabilidade, hoje sobre o tema do agronegócio, as novas tecnologias. E para falarmos sobre isso, está aqui Rafael Parras, da InovaJab, a incubadora de tecnologia ligada ao agronegócio, da grande Jaboticabal. Rafael, nós falávamos sobre os atores que existem nesse complexo ambiente do agronegócio, né? Então, a gente pode lembrar, por exemplo, como um grande exemplo, que em 1971, quando teve a crise do petróleo, né? Quando no Instituto de Engenharia os amigos lá disseram: e se a gente produzir energia através da cana-de-açúcar? Teve risada para todo lado. Sim. E hoje, graças a Deus, que é uma meia dúzia de teimosos levaram isso adiante, né? Qual é o papel do Estado nisso para justamente conectar, às vezes, atores desconectados nesse sistema? Hoje a gente vê que tem a tríplice hélice, né, que é composta do setor industrial de comércio, a gente tem o setor público trabalhando e a universidade. São o triângulo produtivo. A InovaJab atua conectando esses três interlocutores, porque a universidade ela faz a pesquisa, e aquilo que a gente estava conversando, faz isso há mais de 53 anos na Unesp de Jaboticabal, armazenou muito conhecimento. O Estado se relaciona com a indústria, então ele pode fazer esse intermédio, e a indústria demanda essa tecnologia, né? Então, se nós três trabalharmos juntos, conseguimos oferecer para o povo, nós três, indústria, poder público e universidade, oferecer para o povo um produto mais barato, de melhor qualidade, né? E aí eu entro no contexto da InovaJab que a gente estava falando antes. O que ela oferece para que isso aconteça, né? Ela oferece um subsídio, por exemplo, da infraestrutura da Unesp Campus de Jaboticabal. A partir do marco legal de inovação, né, que permitiu que os espaços públicos pudessem ser utilizados para iniciativa privada com controle de fundações, órgãos de controle, né, a gente conseguiu viabilizar que a infraestrutura da Unesp esteja disponível para que fossem feitas pesquisas para gerar produtos e negócios para o mercado. E utilizando o que já foi pesquisado lá. Utilizando o que já foi pesquisado lá. Então eu posso citar, por exemplo, um bombardeador de partículas, que é um equipamento caríssimo que a Unesp de Jaboticabal tem, que dá pouco uso, porque são pesquisas super de conhecimento técnico elevadíssimo, né? Temos poucos desses equipamentos no Brasil. Você quer fazer transgenia em soja, você.
né? Hoje, para você fazer, você precisa de um equipamento desse e você vai competir com multinacionais. Sim. Nós, na Unesp, temos um desse, você pode desenvolver sua pesquisa lá dentro, até se capitalizar, pagando o uso desse equipamento. Ah, que legal. Você pode contribuir com a educação como um todo do país. Como um todo, porque na realidade, você usando esse equipamento no laboratório, os alunos verão como a indústria utiliza esse equipamento e também aprenderão o mercado. Sim. Porque a gente fica questionando... Começa a enxergar um nicho de negócio. Exato, exatamente. Porque a universidade fica falha, às vezes, em demonstrar aquilo que o aluno pode fazer quando ele terminar a faculdade. Você colocando a indústria dentro da universidade, você faz com que os alunos pensem de uma forma mais ampla o que eles podem fazer ao terminar o curso. E aí sim pensar em empreendedorismo, novos negócios, startups, porque eles estão vivendo a rotina do negócio, né? A gente separou, eu falo que a gente cria uma realidade virtual dentro da universidade, né? Que é diferente da realidade real que está fora da universidade. Se a gente leva a indústria para dentro dos laboratórios, para que os alunos convivam com elas, você faz com que eles enxerguem as necessidades da indústria e busquem soluções para o mercado, né? É claro que a gente não pode esquecer em nenhum momento da pesquisa básica, porque ela é que subsidia esse grande potencial de desenvolvimento, e aí a pesquisa básica fica na mão do Estado, mas a pesquisa tecnológica de aplicação para o povo fica para a indústria, e essa indústria mostra para os alunos para que ela usa. Então eu acho que a InovaJab, dentro desse contexto, deu um update tanto no processo de transferência do know-how da universidade para o mercado, mas também no processo formativo dos alunos da universidade. Contribui com a própria universidade. Com a universidade, né? Um dos questionamentos que tivemos ao criar a InovaJab foi se a gente talvez não estivesse dando uso a materiais públicos à iniciativa privada. O marco legal de inovação já permite esse tipo de atividade e o nosso contexto é outro. A gente quer dar uso para que você aprenda. Não é dar uso simplesmente para que você tenha lucro, que também é um dos objetivos, mas que você também contribua no processo essa formativo. Linha é tão tênue, né? Se a gente fica discutindo toda hora, mas eu usei um recurso público para desenvolver uma tecnologia que não sei quem usou, nós estamos falando de um país ou estamos falando de um boteco da esquina, né? Exatamente. Então não tem, eu acho de fato totalmente desnecessário. A universidade, ela ergueu alguns muros na ditadura militar, e ela esqueceu que ela podia abaixar. Eu falo que hoje ela pode abaixar esses muros, né? Ela se protegeu do mercado, do Estado, e agora ela pode baixar esses muros. Para as pessoas fora da universidade, né? E eu vou à universidade de forma rara, quando a gente vai fazer alguma palestra, alguma coisa assim. E agradeço quando vai, porque é muito importante a participação. Por sinal, professor Ferraldo, está na hora de fazer outro convite. Tá? Mas assim, a gente cria uma sensação que parte dos alunos estão com uma mentalidade um pouquinho ainda ultrapassada. Você, hoje em dia, está ligado à InovaJab, você, ao mesmo tempo, é professor e, ao mesmo tempo, você está conectado com o mercado e com o multinacional onde você já trabalhou. Como é que é esse teu perfil? Porque talvez para o aluno fala, pô, esse cara está muito garoto para estar falando comigo, tá? Para o mercado, eles estão te enxergando, pô, legal, eu estou pegando um professor que vem trazendo novas tecnologias e fazendo essa conexão. Fala um pouquinho desse ambiente, de como o aluno enxerga isso, como ele deveria estar enxergando. Dá uma panorâmica. O agronegócio está se transformando ferozmente, né? O conceito de sustentabilidade entrou na geração que veio depois da minha, e eles têm esse conceito intrínseco à própria geração. Então, eles já questionam o modelo que eles vão encontrando no processo educativo. Então, inicialmente, dentro da sala de aula, você já vê uma resposta dos alunos questionando os processos produtivos quanto à sustentabilidade, né? E a gente vem de um agronegócio muito tradicional. Eu falo para as pessoas... Economia familiar. Mas, além disso, os métodos de cultivo do agronegócio são os mesmos métodos de cultivos de antes da Revolução Industrial. A gente não alterou o método. A gente simplesmente melhorou as máquinas, melhoramos os químicos, mas os métodos continuam os mesmos. Você usava o arado com tração animal, você passou a tração animal para uma tração de motor. Mas você continua usando o arado. Você questionou o método?
Sim. É esta a dúvida que hoje estamos tendo. Depois do óleo diesel você passou para o álcool no arado, Exato, mas continua a mesma... usando o arado. Então Sim. o método do agronegócio, o sistema produtivo é muito parecido. O que nós temos hoje que enfrentar é uma mudança e uma quebra de paradigma. Nós vamos continuar produzindo desse jeito para sempre? Né? O estereotipo do engenheiro agrônomo do passado é o mesmo do estereotipo do engenheiro agrônomo de hoje. Né? Eu converso com muitos alunos Sim. e no final das carreiras, no final da graduação deles, eles falam, eu não sei se eu me vejo como um engenheiro agrônomo. Mas eu falo, o que você enxerga de engenheiro agrônomo? O que é ser engenheiro agrônomo hoje em dia? O que é ser engenheiro agrônomo? Eu, na realidade, até no CREA eu gosto de falar isso, eu imagino que o engenheiro agrônomo ele é um profissional muito amplo, que a gente precisava especificar a profissão. Né? Num processo produtivo de um carro, por exemplo, quantos engenheiros estão envolvidos no processo produtivo de um carro? Sim. Engenheiro mecânico, engenheiro elétrico, engenheiro de tudo, de materiais, de borracha, de tudo. Agora, da porteira para dentro, quantos engenheiros temos trabalhando nesses processos? O engenheiro agrônomo, o engenheiro florestal, temos o zootecnista na produção animal. E aí? Mas que já é outro mercado. É outro mercado. Mas temos que desenvolver engenharia dentro da fazenda. Você quer dizer que tem uma especificação de cada uma dessas... Eu não vejo mais, por exemplo, o engenheiro agrônomo como um único indivíduo capaz de resolver todos os problemas da fazenda. Sim. Porque os problemas da fazenda evoluíram, assim como os problemas da sociedade. Né? Então você precisa de engenheiros mais específicos. Como que o mercado externo, você enxerga que o mercado externo está reagindo a isso na produção de conteúdo, eu estou falando, não como consumidor, não como comprador dos produtos brasileiros. O exterior, por exemplo, a Europa ela já mudou o modelo educativo da universidade. Né? Então você tem 3 anos em que você aprende de forma geral aquilo que você precisa aprender e você se especializa nos últimos 2 anos. Então, na realidade, lá você já tem um modelo. Já tem essa caminhada. Já temos esta caminhada. Nos Estados Unidos, você tem a engenharia agronômica, né? Mas hoje eles chamam mais de engenharia de meio ambiente. Né? Então você se forma como engenheiro de meio ambiente, que são 3 anos, e após a formação de engenheiro de meio ambiente, você escolhe a área de atuação. Sim. Que você vai ter mais 2 anos de formação. Então, os outros blocos grandes e importantes já estão caminhando para esse tipo de formação que a gente está conversando. Sim. O Brasil, por não ter uma agricultura tão específica, sem tirar cana-de-açúcar, a soja, Sim. que já são extensivas, a gente ainda precisa de um agrônomo mais generalista. Mas estamos passando por essa transformação muito rápido. E se não passarmos, ficaremos para trás. Sim. Eu falo, né, a gente surfa na onda da tecnologia. Se a gente não pegar essa onda e não surfar ela agora, Sim. Estados Unidos vai dominar o mercado que era nosso, em que nós somos principal referência Sim. do mundo, e a gente vai ficar para trás. Então, a universidade precisa dar essa resposta, os órgãos de controle também, como o CREA, precisa dar uma resposta, né? Porque a universidade... Eles vão conseguir ter uma produtividade maior para uma área menor plantada. Exato, exatamente. Lógico. Você melhora todos os processos se você Sim. torna a pessoa melhor naquilo que ela faz. Hoje a universidade forma muito bem, a universidade pública forma muito bem. Mas forma uma pessoa boa para quase tudo. Sim. A gente precisa formar pessoas boas para fazer coisas mais específicas. E é como o mundo está seguindo. Exatamente. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso Perfeito. programa, infelizmente. Acho que teria dias para a gente conversar sobre isso. E eu queria que você encerrasse dizendo o seguinte, em 1 minuto. Se você virasse ministro da Agricultura, o que você faria? Olha, eu tentaria investir na transformação do agronegócio para que ele fosse adaptado às nossas condições geomorfológicas, às nossas condições do país, e que a gente focasse na segurança alimentar e que a gente fizesse uma estratégia a longo prazo, por exemplo, de 20 anos, e que conseguíssemos chegar em 20 anos pensando na estratégia que a gente desenhou agora. Então, se nós tivéssemos um plano de atuação a longo prazo e gastássemos nossa força para isso, talvez o agronegócio brasileiro deixasse de ser algo simplesmente que equilibra a nossa economia. E salva o Brasil às vezes. E salva o Brasil às vezes e passasse a ser referência, que já é, mas mais ainda internacional. Sim. Então, eu acho que planejamento a longo prazo, como ministro da Agricultura, é o que eu faria.
Rafael, muito obrigado pela entrevista, muito boa, parabéns. Eu que agradeço. Imagina. Aquele contato muito rápido que eu tive em Jaboticabal com você me fez perceber esse conteúdo que você mostrou aqui e você está de parabéns. Muitíssimo e a obrigado. Unesp de Jaboticabal como um todo. Obrigado. Show de informação, competência, falamos de tecnologia, do ensino no Brasil, tudo isso você encontra aqui no programa Sustentabilidade, todas as semanas, ao vivo, às quartas-feiras, ou nas nossas redes digitais. Um grande abraço e até quarta-feira que vem.